Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Nesta ocasião, a gente vai para a nossa última participação aqui das instruções alusivas ao nosso pleito, a eleição de presbíteros. E eu gostaria de fazer essa nossa última participação com o versículo que a gente começou, quando a gente começou a refletir sobre isso. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 23, que diz: E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. A responsabilidade da eleição de presbíteros, de líderes da igreja, de anciãos, é tão grande que aqueles irmãos fizeram isso recheado de oração e de jejuns. E essa é a nossa ideia, a ideia de que como é importante a eleição de presbíteros, como é importante a gente ter homens de Deus que ajudam no ministério da igreja, no pastoreio da igreja, presbíteros regentes. A gente falou durante este mês inteiro, são quatro ocasiões que a gente falou, e hoje eu gostaria de falar um pouquinho do processo na nossa Constituição, da Igreja Presbiteriana, aqui na parte da Constituição, funcionamento dos órgãos nas assembleias. E o artigo 28, quando se trata do Conselho da Igreja, diz assim: o Conselho elegerá anualmente, dentre os presbíteros, o que integra, aí fala dos cargos, vice-presidente, secretário e tudo mais. Mas o que nos cabe aqui é mostrar que o Conselho também ele convoca a Assembleia Geral, que é presidida pelo pastor. O pastor é quem faz essa liderança da Assembleia Geral. Compete ao presidente do Conselho e da Assembleia, que é o pastor, presidir a Assembleia Geral. Mas ao Conselho compete o seguinte: o Conselho, artigo 23, Conselho identificado como Conselho Local da IPB, é composto de pastor ou pastores e de presbíteros. O número de vagas, esse é o parágrafo único, o número de vagas, ou seja, de quem vão ocupar, quantos presbíteros vão fazer parte desse conselho, o número de vagas para o cargo de presbítero será definido pelo conselho, não podendo ser inferior a 2. Alguns irmãos não entendem, para deixar bem claro, é o conselho que reunido, ele delibera, é o conselho que faz todo o processo de eleição, e neste processo ele já delibera quanto às vagas, quantos irmãos vão ser necessários para compor o conselho, não podendo ser inferior a 2 presbíteros e um pastor. Isso fica bem claro aqui. Então, o processo, ele vem, às vezes a gente diz assim, ele vem pronto, mas não é. Faz parte do processo na Igreja Presbiteriana do Brasil, que o conselho reunido diga assim: nós vamos ter 2 vagas, nós vamos ter 3 vagas. Isso é competência do conselho, para que Atos já nos dá conta disso, que se promovia em cada igreja a eleição de presbíteros. Mas isso será feito no temor do Senhor, com oração e jejuns, encomendando, dando ao Senhor a vida desses que vão ser ordenados, e se entregando ao Senhor. E Senhor, que nós cremos, a quem nós servimos, a quem nós amamos, por quem nós lutamos. Muito bem, essa é a nossa última participação. Eu queria pedir a cada querido irmão que recebe este vídeo com estas simples, porque tudo é muito simples mesmo. É muito prático, é muito simples. A gente só tem que ter cuidado para fazer as coisas com ordem e decência, mas há uma simplicidade e a beleza dessa simplicidade para o processo, para a eleição. Eu espero que esses 4 episódios, esses 4 encontros por vídeo que a gente teve, possam ser revisitados por você antes da eleição, que será marcada e comunicada,
para você, né, no dia da eleição, na Assembleia Extraordinária, mas que você ouça cada um destes 4 videozinhos práticos, rápidos, de novo, para se informar, para não ter dúvida, e que você vá votar com consciência, na dependência do Senhor, em oração, não é? Em entrega ao Senhor, com compromisso, na esperança de que Deus, de fato, eleja aqueles que Ele já tem aí no coração dele mesmo, de Deus, aqueles que Ele já chamou, aqueles que Ele já capacitou, aqueles presbíteros que o Senhor já tem feito que a igreja perceba, aqueles que já têm trabalhado, aqueles que já têm mostrado. Eu ainda vou, finalmente, né, em um dia, quando for anunciar todo o processo, eu vou dizer na igreja, num culto público, isso será também filmado, vai ser transmitido para que os irmãos saibam, não é? Primeiro ao vivo, né? Em live, mas depois isso vai ser enviado também, cuidadosamente para os irmãos. Toda a explicação do processo, a divulgação de quantas vagas e quem são os candidatos. O Conselho já tem seus candidatos, é muito simples, muito claro, os irmãos já deduzem. Para esta eleição, que é uma eleição assim como que de urgência, porque a gente teve dois presbíteros com o mandato vencido, então a gente está renovando isso, mas eu vou direitinho avisar, não é, oficialmente, quantas são as vagas e quem são os candidatos, né, para que a gente vá para a eleição com um processo todo muito claro na nossa mente, sabendo o que é que Deus está fazendo, sabendo o que é que a gente tem que fazer, qual é a nossa contribuição. Enquanto isso, irmãos, em nome do Senhor Jesus, ore, ore, jejue, se entregue a Deus, peça a Deus pelos candidatos, peça a Deus pela igreja, peça a Deus pelos pastores, pelo pastor titular, peça a Deus que Ele nos dê clareza, que Ele nos dê tranquilidade, que Ele nos dê do seu Espírito Santo naquela ocasião também específica, para que a vontade dele seja feita para a honra e para a glória dele mesmo. Estejam em oração, queridos. Estejam em oração para isso. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.